Real Madrid trava a renovação de Vinícius Júnior, Casemiro ficará em breve sem clube e Gerson preocupa o Zenit e pode voltar ao Brasil. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quarta-feira do Mercado na Bola. Eu tô com um novo perfil lá no Instagram, o Vini Weiner Bastidor. Lá vou compartilhar mais dos bastidores do canal, dar dicas e contar algumas das minhas experiências que possam ajudar você a também criar os seus conteúdos e monetizar com isso. Então no momento em que você vê esse vídeo aqui, já vai ter saído um vídeo por lá também. Nós vamos começar a edição dessa quarta do Mercado na Bola com a intensa dança das cadeiras dos treinadores aqui no futebol brasileiro. Ontem, o Fluminense foi eliminado pelo Lanús na Sul-Americana e com isso chegou ao fim a passagem do técnico Renato Gaúcho pelo clube. O Renato acabou pedindo demissão após a eliminação e deu uma entrevista coletiva onde acabou reclamando bastante da imprensa, dos torcedores, dizendo que hoje em dia na rede social todo mundo é técnico, todo mundo reclama do Soteldo, enfim. Com isso, Renato encerrou a sua passagem. Nem parece que há praticamente um mês atrás vinha fazendo uma baita campanha na Copa do Mundo de Clubes. Quem está no mercado na esperança de anunciar em breve o seu novo comandante é o Internacional. Após a derrota no Clássico Grenal no final de semana, o Inter decidiu pela demissão de Roger Machado. E agora avança por um novo treinador. Trata-se do argentino Ramon Dias, que recentemente aqui no Brasil estava trabalhando no Corinthians. Ele teve como último trabalho o Olímpia do Paraguai. Foi divulgado pelo jornalista Lucas Dias que até então o Internacional estava mais perto da contratação do Zubeldia, que era técnico do São Paulo. A negociação com o Zubeldia não foi selada e com isso o Inter avança agora por Ramon Dias. Quem tá de técnico novo é o Vitória. O Vitória tirou um treinador que estava trabalhando na Série B pelo Avaí, no caso, Jair Ventura. O treinador de 46 anos já se desligou até da equipe catarinense para poder então assumir o comando do Leão. Em São Paulo, o Palmeiras está sendo bem inteligente. Aproveitando o bom momento de Flaco Lopes, atacante argentino que até chegou na seleção argentina, o clube corre agora para renovar o seu contrato. E a informação do UOL é de que o Palmeiras já chegou a um acordo para estender o vínculo do jogador de 24 anos. Flaco hoje tem contrato até 2027, mas já está apalavrado um novo contrato até 2029 com uma valorização salarial. Reconhecimento pela boa temporada que Flaco tem feito, especialmente nesses últimos 10 jogos, desde que o Abel passou a utilizá-lo ali quase que como um segundo atacante, um meia, o futebol dele cresceu de maneira avassaladora. Ao todo ele já tem 17 gols na temporada e 5 assistências em 47 jogos. No futebol russo, o Zenit está preocupado com o volante brasileiro Gerson. O jogador de 28 anos foi contratado nessa última janela vindo do Flamengo numa negociação de 25 milhões de euros. E, historicamente, os brasileiros costumam se dar muito bem no Zenit. Tanto que outros brasileiros estão por lá. Douglas Santos, o Wendel, Luiz Henrique, Hulk já esteve por lá, Claudinho, enfim. O Zenit apostava muito na contratação do Gerson. Só que desde que ele chegou ele não parece estar feliz e, para piorar a situação, ainda tem acumulado problemas físicos. Ele teve uma lesão que está preocupando o Zenit porque ele não consegue se recuperar. Então ele pode acabar procurando até por ajuda de fisioterapia fora do clube. Informação da ESPN é de que o fato de Gerson não estar conseguindo jogar, não ter sido relacionado para os últimos 4 jogos do clube, está preocupando. E já há muitos rumores sobre a possibilidade de ele voltar ao Brasil em 2026, já que ainda tem como um dos seus grandes objetivos estar na Copa do Mundo do ano que vem. Então por isso se comenta uma volta ao Brasil para que ele volte também ao radar e volte a ter vontade mesmo de jogar futebol, que é coisa que hoje parece que não está acontecendo lá na Rússia. Acreditem, desde sua contratação, Gerson realizou 6 jogos, ainda não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. A possibilidade de uma volta ao Brasil tem empolgado especialmente os torcedores do Palmeiras, não do Flamengo. No Flamengo hoje, pela maneira como o pai do Gerson, que é o empresário dele, conduziu a saída dele do clube, meio que não há um clima
para uma volta. E por que no Palmeiras eles estão mais esperançosos com essa possibilidade? Os torcedores. Porque o Zenit tem hoje interesse na contratação de uma joia do Palmeiras, o Riquelme Felipe, que acabou de ser campeão do Brasileiro Sub-20. Então os torcedores palmeirenses acreditam que numa eventual volta de negociação pelo Riquelme Felipe, o Zenit poderia facilitar a contratação do Gerson. É algo que, em geral, acontece bastante no mercado. No futebol internacional de vez, a Arábia Saudita quer contratar uma estrela do Manchester United para depois da Copa do ano que vem. Esse jogador na mira dos sauditas é o meia português Bruno Fernandes, de 31 anos. Bruno tem sido nos últimos anos um dos melhores jogadores do Manchester United, um dos mais regulares, mesmo com a má fase do time. E isso foi reconhecido pelos times sauditas, que pretendem fazer proposta por ele então ao final da temporada em 2026. Lembrando que o Bruno hoje tem contrato ainda com o Manchester United até 2027. Então, pelo menos por contrato, ele ainda está garantido no time inglês. Falando em contrato e em Manchester United, tudo indica que essa é a última temporada do volante brasileiro Casemiro vestindo a camisa dos Diabos Vermelhos. O jogador de 33 anos está no seu último ano de contrato e foi publicado pelo jornal britânico The Sun que o Casemiro não irá renovar o seu contrato com o Manchester United. Então, ele deixará o clube ao final dessa temporada, ficando, então, livre no mercado. Ele já tinha deixado bem claro que queria ainda estar muito bem nessa temporada no Manchester United, não iria sair nem nada pensando na seleção brasileira. Ele conseguindo ir para a Copa e estando na seleção, depois vai para outro destino. Em Portugal, José Mourinho, novo técnico do Benfica, tem planos ambiciosos ainda para essa temporada. O jornalista Ekren Konur trouxe a informação de que José Mourinho quer trabalhar de novo com o atacante francês Karim Benzema, jogador de 37 anos que foi jogador do Mourinho no Real Madrid e hoje está no Al Ittihad da Arábia Saudita. Então a ideia de Mourinho era ter essa reedição da dupla com Benzema lá no Benfica. Ele quer levar o Benzema para o time português. A ideia é tentar contratar o Benzema ainda nessa temporada, mas já sabendo que se não conseguirem, há uma nova esperança para a temporada que vem, porque o Benzema vive nesse momento sua última temporada de contrato com o Al Ittihad. É uma possibilidade remota, uma possibilidade difícil, tendo em vista as altas cifras que Benzema recebe no Al Ittihad. Mas convenhamos que seria muito legal vermos Benzema jogando em Portugal. Na Espanha, o Barcelona deu um passo importante na conversa para renovar o contrato do meio-campo holandês Frank de Jong, que hoje é considerado uma peça fundamental do time de Hansi Flick. Segundo informação do jornal catalão Mundo Deportivo, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, tem caminhado muito bem nesses últimos dias para renovar o contrato do De Jong, que hoje tem validade só até o final da temporada. E teve uma mudança nessa história toda que acabou ajudando muito as conversas caminharem positivamente. O De Jong trocou os empresários que cuidam da sua carreira. Então, com a troca de empresários, houve uma reaproximação com o Barcelona e por isso agora há esperança de renovação. Porque até então, isso era algo considerado muito difícil. E para finalizar o vídeo, falando ainda sobre renovação, há um impasse nesse momento entre Real Madrid e Vinícius Júnior quanto ao seu novo contrato. Isso é algo que já tem sido discutido desde o final da última temporada. Vini está com 25 anos e tem contrato com o Real até 2027. A ideia era uma renovação pelo menos até 2028, 2029, com o Vini recebendo o mesmo salário que hoje recebe Kylian Mbappé, jogador mais bem pago do clube. Só que o Real Madrid até então já vinha deixando claro que não tinha a intenção de aceitar essa pedida do Vini por entenderem que não valia a pena pagar para ele o mesmo que pagam hoje para o Mbappé. E acreditem, a situação então, que já era difícil ao final da última temporada, se torna pior agora, com a informação divulgada pelo jornal espanhol Marca de que o Real Madrid travou mesmo as conversas com o Vinícius. Eles já não estavam satisfeitos com a queda de rendimento dele na última temporada e agora estão ainda mais preocupados com o fato de ele ter começado essa temporada sem ser considerado uma peça fundamental pelo técnico Xabi Alonso. Então, nesse caso aqui de uma renovação do Vini, o Xabi Alonso, o treinador, tem um papel importante.
Hoje, o jogador realmente intocável do ataque do Real pro Xabi Alonso parece ser o Mbappé, tanto que Vini foi reserva na estreia da Liga dos Campeões na semana passada. Ou seja, a única maneira de Vinícius Júnior conseguir renovar com o Real Madrid no final das contas vai ser apenas se ele conseguir voltar à antiga forma, ou seja, repetir basicamente o desempenho daquela temporada em que o Real venceu a Liga dos Campeões com ele sendo o melhor jogador do mundo eleito pela FIFA. E o curioso, mesmo com o Xabi Alonso meio que boicotando o Vini, deixando ele na reserva em alguns jogos, o substituindo com facilidade em outros, ele ainda tem na temporada 3 gols e 3 assistências em 7 partidas. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários, a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!